Oi pessoal, a aula de hoje é esta folha articulada em papel machê e eu convido vocês a ficar até o fim do vídeo porque ela é cheia de minúcias e detalhezinhos. Então se tu quiser aprender tudo, vem comigo que eu vou te ensinar. Então eu comecei aqui tem a folha inteira, eu cortei ela em pedaços e cada pedaço desses eu cortei 2 vezes no papelão. Tá? Que depois ele vai ser emendado com um fiozinho, vai ter uma bolinha central aqui para dar um movimento. Eu tenho visto muito esse tipo de peça de peixe, árvore de Natal, eu resolvi fazer numa folha. Tá? Então aqui já tá as peças cortadas, ó. Eu vou colar elas, cada as duas, cada par, né, no caso. E depois eu vou passar fita crepe nas beiradas, para ficar melhor de aplicar a massa. Aí a gente continua o trabalho. Tá, já tá tudo colado, ó, as 2 partes em cada um. E depois, na hora de pôr a bolinha, de fazer a emenda, eu quero que ele tenha movimento. Vai ficar bem legal, ó. Fica uma coisa diferente. Tá, agora eu vou pôr a fita crepe aqui nas beiradinhas. Aí já começamos a aplicar a massa. Tá, eu já forrei todo ele com fita crepe, ó, as beiradinhas, que na hora da gente passar a massa pra cá, vai ficar bom fazer esse acabamento nas beiradas. Tá? E agora eu vou começar a pôr a massa. A massa começa só aplicando assim, passando a pazinha. Pode ser uma camada bem fina, não tem problema, porque vai ficar uma peça levinha, bem legal. Essa folha aqui eu tô fazendo, que eu vou me mudar em janeiro. Tô saindo da minha casa, vou para o apartamento. Então, essa folha aqui vai ser para decorar uma parte, um cantinho que eu tenho lá na minha sala. E eu quero fazer uma arte na parede, que é de folhas e flores, uma vegetação assim, uma coisa mais orgânica. E essa folha vai ser para compor essa pintura que eu vou fazer. Então, vai ficar muito bacana. Já tô até visualizando como é que vai ficar lá na minha parede. Então, assim, ó, vai pondo e vai passando a massa. E eu vou deixar a receita da massa Tenho 2 vídeos, um com a receita da massa de papel higiênico, que é essa aqui. E tem outro vídeo com a receita da massa de caixa de ovos. Só muda o tipo de papel que vai usar. Que é o papel, eu acho a de papel de caixa de ovos, ela é mais resistente um pouco que essa aqui. O meu lustre, eu fiz um lustre também para minha sala e usei a caixa de ovos como material, que eu achei que é uma coisa mais resistente que o papel, que essa de papel higiênico. E eu fiz mais grossa, inclusive ficou bem bacana. Até tem um vídeo aqui, eu deixo para vocês verem o meu lustre, como é que eu fiz. Ficou bem bonito. Tá, então vai ser feito todo assim, todas os 5 pedaços da folha. Tá? Não tem muito mistério isso aqui. É só pôr e passar a pazinha e tá ficando bonito. Eu gosto de passar o plástico, que ele ajuda a alisar e não precisa lixar. Tá? Então fica bem legal. Se vocês ouvirem um rock no fundo, é meu gato que tá comendo. Então ele vai ficar todo assim. Vou passar na frente, nas costas, mas primeiro eu vou fazer na frente, deixar secar, para depois passar, pelo menos secar um pouco, para depois fazer a parte de trás. Aqui eu pus na beiradinha aqui, ó, e a gente vem com saco plástico, e o saco, além de não grudar na mão, que a gente tem que lavar a mão antes disso, lógico, e aí a gente vai arrumando aqui, ó. Isso ajuda porque a gente consegue segurar a peça e arrumar ao mesmo tempo, porque se não for com plástico não dá, tá? Então o plástico vai ajudando aqui. O plástico auxilia muito nessa parte aqui, em várias partes. Eu uso muito plástico. Quem já é minha seguidora por aqui, conhece meus vídeos, sabe que eu sou fã do plástico. Tá? Então ajeita aqui, ó, e fica melhor de arrumar. Ó, fica bonitinho assim. Então, todas elas eu vou fazer dessa forma. Depois eu vou trazer para vocês verem como é que eu faço, como é que faz esse cantinho aqui. Porque são várias fendas que tem na folha.
E aí eu já mostro aquele pedaço ali que é mais diferente, o resto tudo é igual. Aqui nas fendas é a mesma coisa, a gente põe a massa em alguns cantinhos. Essa parte aqui, a gente fica mais fácil de repente fazer por assim no plástico. Aí a gente vai arrumando aqui, fica melhor, ó. Não gruda e fica mais fácil de fazer. Tá. Assim, ó. Então não tem muito mistério. Então, se pôr o plástico embaixo, aí ele não gruda, não estraga. Só na hora de levantar tem que cuidar, senão vem a massa, senão vem a parte da massa junto. Então tem que tirar com carinho. Só assim, fica fácil de fazer, fica bem bonitinho. Um acabamento, mas a gente tem que esperar secar uma parte para fazer outra, e quando for juntar a parte seca com a molhada, tem que pôr cola nessa junção para ajudar a fixar, senão ela pode rachar. Bom, tá pronta a folha. Eu passei papel machê em tudo, deixei secar, lixei, tá? Então, ó, fica bem durinho. E essas bolinhas aqui, eu vou entremear com as bolinhas. Tá, vou usar uma cordinha rústica aí que eu tenho. Então, eu furei aqui com o cravador, depois de seco, tá? Furei esse aqui eu furei com a furadeira, mas eu vou deixar um vídeo meu que eu ensino a fazer furos sem precisar de furadeira. E só a única coisa que vai mudar aqui, em vez de palito de churrasco, palito de dente, é por palito de churrasco, precisamos de um buraco maior. Então, agora eu vou pintar de verde, frente e verso. Aliás, antes do verde, vou pôr a nervura aqui, ó. Eu vou cortar os pedacinhos de cordinha e vou colar aqui e depois eu vou pintar. Aqui, ó, vou colar cada pedacinho para fazer a nervura da folha. Então, cola com cola branca. Ou cola quente também. Mas aliás, é até bom fazer assim, ó. Passar a cola por todo o pedacinho de linha. Aí depois eu não vou passar nesse aqui, mas pode passar primer para evitar a rachadura. É que eu não tô com meu primer pronto, ia ter que fazer um primer caseiro. Até posso deixar para vocês a receita do primer caseiro. Tá, então ele vai ficar assim. Em todos os pedacinhos vai ter a nervura da folha. Esse aqui é um cordão de algodão grosso que eu tenho, barbante, tá? Que eu uso para essas coisas mais assim, mais rústicas. A gente põe a cordinha aqui bem na altura do buraquinho, para ele ficar bem parelhinho. Aqui, ó. Tá, já tá tudo pronto, ó. Colei a nervura da folha. E agora eu vou pintar. E é uma pintura simples, não tem nada de extraordinário. É uma pintura, vou escolher esse verde aqui, que é um verde seco, que eu gosto desse tom. Vou pintar ela frente e verso nessa cor. Aí no momento que a gente passa a tinta aqui na corda, já ajuda a fixar e a ficar mais durinha. Eu acho que só uma mão é o suficiente. Depois a gente passa verniz fosco ou brilhante. Tá, isso depende de cada um. Agora tá tudo pronto, já passei verniz, tá? Então agora eu vou montar. Agora passa a cola num pedacinho de fio de rami, ou pode ser de sisal, ou outro cordãozinho que vocês tenham. Eu vou pôr esse aqui, porque esse aqui é o que eu tenho. Então a gente deixa secar para ele ficar durinho, aí fica mais fácil de colocar. Fazendo um só para vocês verem, o resto é igual. Aí põe aqui, ó, já tá no... Sequei com o secador para ele secar rapidinho. Aí põe a cola aqui no buraquinho. Ó, e corta mais um pedacinho para entrar do outro lado. E fazem todas eles iguais. Vai ficar assim, pode deixar uma distânciazinha. Achei que tá ruim de ver, né? Deixa uma distânciazinha entre um e o outro, assim, ó. E faz todos iguais, tá? Então a bolinha vai ficar... Ele vai dar um movimento na folha.
Então aqui tá pronto nossa peça, tá? E depois eu só vou deixar ele secar para poder pôr o argolinha próprio fio de raminha para pendurar. E aí agora no final do vídeo eu vou deixar a playlist do vaso que eu fiz também, que dá para fazer de papel machê, e do colar de mesa. E de um outro colar de mesa que eu fiz já faz um tempo, eu vou deixar o link para vocês verem, que são coisas que dá para usar papel machê, enfeitar a casa ou presentear. E papel machê é uma coisa muito eclética. Isso é uma coisa barata para fazer um presente, a única coisa é a mão de obra mesmo, porque o custo dele é muito baixo e fica uma coisa tão bonita, né? Eu achei que minha folha ficou bonita, tá? Então é mais uma ideia para vocês fazerem para a casa de vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje. Agora no final do vídeo vou deixar os cards das aulas que eu comentei durante o vídeo, tá? Então não esqueçam de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de me deixar um comentário que me deixa muito feliz e de ativar os sininhos para os próximos vídeos. Então um beijo a todos e até a próxima aula.